Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, celebramos a festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os arcanjos fazem parte de uma hierarquia dentro de 9 coros angélicos. São Paulo, escrevendo aos Coríntios e também aos Efésios, fala de alguns grupos de anjos que Deus havia criado, mas ele fala apenas dos tronos, das potestades e dos principados. Mas foi no século VI, um monge do antigo Oriente cristão, chamado Pseudo Dionísio, suposto Dionísio, que nos deixou uma divisão de 9 coros angélicos, e cada coro com uma função específica em favor da humanidade. E a tradição da igreja acabou com a obra do Pseudo Dionísio, que depois foi confirmada pelo grande doutor angélico da nossa igreja, Santo Tomás de Aquino, no século XII. Quem são os anjos? Uma primeira coisa que temos que tomar posse, porque parece que o mundo hoje só acredita naquilo que vê, e até dentro da igreja pode existir também este racionalismo materialista, né? Só acreditar naquilo que vê. Os anjos é uma verdade de fé para nós cristãos. No finalzinho do evangelho de hoje, Jesus faz essa promessa para Natanael, que se tornaria o apóstolo São Bartolomeu, né? Em verdade eu vos digo, vereis coisas maiores, vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando é que os apóstolos tiveram essa visão maravilhosa? Que viram os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é o próprio Cristo. Foi no dia da sua ascensão aos céus, em que o apóstolo São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, narra essa visão maravilhosa que os apóstolos tiveram. Jesus subindo aos céus em glória, e os anjos de Deus em volta de Jesus.
Santo Agostinho nos fala algo muito bonito a respeito desses seres puramente espirituais criados por Deus. Ele nos ensina: anjo é a denominação do seu ofício e não de sua natureza. Se perguntares pela denominação da natureza, eu vos direi: é um espírito. Se perguntares pelo ofício, eu vos respondo: é um anjo. Assim, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, são executores poderosos de suas palavras, e apenas ao sussurrar da voz de Deus, eles a obedecem. Ao sussurro da voz de Deus, os anjos já se colocam em atitude de obediência ao Criador. Anjo, segundo Santo Agostinho, denomina então o seu ofício, a sua função de mensageiro de Deus. Sua natureza, seres puramente espirituais, invisível aos nossos olhos. Os anjos é uma verdade de fé para nós cristãos. São seres espirituais que estão em constante adoração a Deus, na glória dos céus, e ao mesmo tempo a serviço do ser humano para nos auxiliar em nosso caminho de salvação. Dentro da hierarquia angélica, cada coro recebe de Deus funções próprias ou missões próprias. Amanhã, para quem costuma acessar o site da nossa paróquia, eu estarei divulgando um artigo que fala sobre os 9 coros angélicos e como podemos invocar cada coro e qual é a função de cada coro angélico, para a gente saber como pedir a ajuda deles. Aqui vamos refletir brevemente sobre o antepenúltimo coro dentro da hierarquia celeste, os arcanjos. E é o único coro que nos oferece os nomes dos anjos que o compõem. Nós sabemos, pela tradição da igreja e pela própria Bíblia Sagrada, eles são 3: São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Miguel, cujo nome significa quem como Deus. Um nome bonito, hein, para se colocar numa criança, hein, num menino. Desde quando eu trouxe a devoção aos santos anjos de uma forma mais intensa aqui para a paróquia, a quantidade de Miguel que eu já fiz batismo aqui na igreja. Quem como Deus? No livro de Daniel ele aparece como o protetor do povo israelita. E na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Apocalipse, capítulo 12, é Miguel que combate contra o dragão, que queria devorar o filho que havia nascido e depois persegue a mulher que dava à luz. É a imagem da igreja e dos seguidores de Jesus, que ao longo da história sempre irão sofrer os ataques de Satanás e seus demônios. Nunca esqueçamos, queridos irmãos, não espere tempo de descanso aqui na terra. De vez em quando Deus nos dá um certo descanso. Deus nos faz experimentar as suas consolações, até porque Ele sabe que necessitamos. Mas, enquanto vivemos nesta terra, nós estaremos vivendo um contínuo combate espiritual contra o mal, contra os anjos das trevas. Porque se existem os anjos bons, existe também os anjos maus. E eles não cochilam,
Diz uma tradição antiga da nossa igreja que Miguel era o anjo mais humilde da corte celeste, e foi o anjo que no céu se levantou contra a soberba de Lúcifer, que é poderoso como que um secretário de Deus. Mas Lúcifer não queria obedecer aos desígnios de Deus. E assim, quando Miguel viu a rebeldia de Lúcifer contra o Criador, Miguel fez ouvir o seu grito, defendendo a honra do Altíssimo. Quem como Deus? O seu grito passou a ser o seu nome. Miguel, quem é como Deus? Quem tu pensas que és, Lúcifer, para se voltar contra Deus? E Lúcifer, junto com uma legião de anjos, foram expulsos do céu pela sua rebeldia e se tornaram anjos decaídos, demônios e perseguidores da igreja e da humanidade. E Miguel, que era o anjo mais humilde, foi feito por Deus o príncipe da milícia celeste, e é o arcanjo que nos ajuda contra os ataques diretos e indiretos do maligno. Não é à toa que no século 18, o grande Papa Leão XIII, prevendo as grandes provações que a igreja iria passar no futuro, e este futuro já chegou, hein? É esse tempo de agora que estamos vivendo, o tempo das grandes provações. E naquela época, começo do século XVIII para o século XIX, o Papa Leão XIII escreveu 2 orações para que a igreja rezasse pedindo a ajuda de São Miguel. O chamado pequeno exorcismo, que é aquela oração que sempre fazemos no final das missas, e cada um pode fazer no seu dia a dia, e deveria fazer. E o chamado grande exorcismo, que também invoca o auxílio de São Miguel, que é a oração que vamos fazer daqui a pouco, que é uma grande oração de libertação em nosso favor. Precisamos rezar muito nesses tempos que vivemos, hein? Pedindo o auxílio de São Miguel, para que ele nos proteja contra os ataques do mal, do maligno. Gabriel, cujo nome significa força de Deus, é o anjo dos grandes anúncios da palavra de Deus. É ele que aparece a Zacarias e anuncia que Zacarias ia ter um filho, e esse filho receberia uma missão toda especial, ser o precursor do Messias, João Batista. É o mesmo Gabriel que aparece para Nossa Senhora e anuncia a ela a missão mais sublime da história. Ela se tornaria a mãe do Salvador por obra do Espírito Santo. E é o mesmo arcanjo Gabriel que ainda aparece a quem? Em sonho? A São José. Porque São José não sabia o que estava acontecendo com Nossa Senhora, aquela gravidez misteriosa. Mas o anjo Gabriel aparece em sonho para José, explica tudo para ele. Não temas, José, de receber Maria por sua esposa, pois o filho que nasce dela é obra do Espírito Santo, é o Filho do Altíssimo. E assim, José aceitou os planos de Deus. Gabriel, ele é o arcanjo da palavra, o mensageiro da palavra. Por isso, devemos pedir muito a sua ajuda quando nós vamos meditar a palavra de Deus. Sabia disso? Porque o arcanjo São Gabriel
ele tem um dom especial de nos ajudar a compreender o que Deus quer nos falar a partir da sua palavra. E também devemos pedir a ajuda deste arcanjo quando temos que anunciar essa palavra para os outros, quando temos que falar de Deus para nossos irmãos, quando temos que defender os mandamentos de Deus, num mundo que pisa cada vez mais nas leis santas de nosso Criador. Quando você tiver que dar bons conselhos para uma pessoa, de exortar aquela pessoa na caridade, ajudando ela a enxergar os caminhos errados que ela está trilhando, você tem que buscar a ajuda do arcanjo São Gabriel, para que São Gabriel não deixe a soberba de Satanás endurecer o coração daquela pessoa, e que aquela pessoa esteja aberta para receber o anúncio da palavra de Deus que você vai levar para aquele irmão. É infalível isso, hein? Quando você tiver que ajudar alguém com algum conselho, com alguma exortação na caridade, peça antes a ajuda de São Gabriel. Rafael, cujo nome significa Deus cura, aparece apenas no livro de Tobias. O velho Tobias, pai do jovem Tobite. Quando o velho Tobias ficou cego, foi Rafael que mostrou ao jovem Tobite o remédio para curar o seu pai. Um remédio que foi passado nos olhos do velho Tobite. Um remédio que o arcanjo São Rafael trouxe, hein? De forma misteriosa. Tirado da boca de um peixe. Por isso que, quando você vê essa imagem aqui do anjo com o peixe na mão, é o arcanjo São Rafael. Da boca de um peixe ele tira um remédio, uma pomada misteriosa, que curou a cegueira do velho Tobite. Mas foi Rafael também que acompanhou em viagem o jovem, quando ele saiu em busca de uma esposa. Por isso que São Rafael também traz o cajado do viajante. Ele é o protetor dos viajantes, dos peregrinos, daqueles que saem em viagem. E ele acompanhou Tobite nessa viagem, onde Tobite foi em busca de uma esposa. Rafael levou Tobite até o encontro de Sara. Mas não seria fácil casar com Sara não, hein? Até porque Sara havia recebido uma maldição. Sempre quando ela se casava, os maridos morriam misteriosamente na lua de mel, nas noites de núpcias. Os maridos morriam, e aconteceu 7 vezes isso. Foi São Rafael que libertou Sara dessa maldição, dizendo para Tobite: antes de você se deitar com a sua esposa, se ajoelhem, se prostrem ao chão, e vocês dois invoquem o poder do Altíssimo sobre vocês. E assim, obedecendo ao anjo, Sara foi liberta daquela maldição, né? São Rafael é o anjo da cura, e é o anjo que mais pode auxiliar os casais que estão em dificuldades. Sejam os casais de namorados, de noivos que caminham para o matrimônio, sejam os casais que já vivem na... Ele é o anjo que pode quebrar maldições nos casamentos. Ele é o anjo que pode ajudar na santificação dos esposos. Mas ele é também o anjo da cura.
Devemos invocá-lo muito em meio às nossas enfermidades do corpo e da alma. E vou revelar um segredo para vocês. Tem certas depressões que algumas pessoas acabam sendo afligidas, que são de ordem espiritual. Nem médico vai curar, nenhum remédio vai curar. É claro, ninguém deve abandonar o seu tratamento, a sua medicação, porque Deus age aí também. Ninguém deve abandonar as orientações do seu médico em suas depressões. Mas é preciso de um remédio ainda maior, de um socorro ainda mais poderoso. Eu já testemunhei algumas pessoas que estavam há anos prostradas em profundas depressões, que já tinham passado por inúmeros tratamentos, e só quando essas pessoas receberam oração de libertação pela invocação de São Rafael, conseguiram ser libertas. Aí eu pude perceber nesses testemunhos o quanto São Rafael é capaz de curar certas enfermidades que os médicos não conseguem. Não conseguem nem descobrir o que a pessoa tem, qual a doença que a pessoa está sofrendo. E o arcanjo São Rafael tem o poder de trazer a cura para essas enfermidades misteriosas. Caríssimos irmãos, quando celebramos a festa dos arcanjos, há algumas verdades que a igreja quer nos alertar. Primeiro, há um terrível combate espiritual entre os anjos de Deus e Satanás com os seus demônios, contra a humanidade, contra nós, filhos de Deus. E por isso, o cristão, ele não pode viver a sua vida de fé de forma relaxada, descuidada, sem oração, sem buscar a graça de Deus, do céu. Existe um combate espiritual, onde Satanás com seus demônios quer impedir que cheguemos à glória de Deus, quer destruir nossas vidas. E se a gente não entrar nesse combate, revestido da couraça da nossa fé, e buscando a ajuda de Deus, nós poderemos ser derrotados pelo mal. Você não pode viver a sua vida cristã de qualquer jeito, só fazendo um sinal da cruz quando acorda, talvez rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria, e depois vai fazer o mesmo, ou menos ainda de noite, antes de dormir. Ninguém vai se salvar desse jeito, rezando tão pouco. Se a gente não buscar a ajuda do céu, nesse combate espiritual, vamos ser derrotados no final da história, hein? Segunda verdade, nesse combate, nós podemos contar com o auxílio dos anjos de Deus. E não só podemos, como precisamos do auxílio deles. E se você não invocá-los, eles não podem te ajudar. Porque os anjos de Deus respeitam o maior dom que Deus nos concedeu neste mundo, o dom da liberdade. Se vocês não invocarem a ajuda deles, dos anjos de Deus, eles não podem nos ajudar. E quanto mais nós o invocarmos, mais eles estarão em combate por nós, em nosso favor. Terceira verdade, os demônios não têm poder absoluto sobre nós, como eles gostariam de terem. Deus permite o mal na história até um certo limite. A gente poderia fazer essa pergunta:
Então por que Deus permite o mal? Por que Deus não aniquila o mal de uma vez por todas? Mistérios de Deus. Uma coisa é certa: o mal já foi vencido na cruz. Ele já foi derrotado na cruz. E aqueles que abraçarem a cruz de Cristo em suas vidas, em Cristo, sobre o mal. E outra coisa, se Deus permite o mal até um certo limite, é porque Deus sabe que o mal já está derrotado, o seu tempo já está acabando, e porque de todo mal Ele pode tirar um bem maior para a nossa própria salvação. Não tenha dúvida disso. De toda a luta que enfrentamos neste mundo, de todo o mal que aflige a humanidade, se nós perseverarmos no caminho do Senhor, Ele sempre vai fazer com que tiremos um bem maior de todos os males que a gente enfrenta neste mundo. Qual é o grande bem? O bem maior que dessa provação que estamos vivendo, essa pandemia? Não é apenas a vacina não, tá? A vacina será um bem necessário, mas o bem maior que Deus quer tirar dessa situação que estamos vivendo de provação é a sua e a minha conversão. É claro que Ele não deseja o mal na história, mas como eu disse, se Ele permite o mal até o certo limite, é porque Ele vai tirar um bem maior para a própria salvação deste mundo. Depois, se Deus permite o mal na história, é porque Ele sabe que somente quando enfrentamos as lutas do dia a dia, é que nós podemos dar provas a Deus do nosso amor para com Ele, da nossa fidelidade para com Ele. Se Ele permite que sejamos tentados, é porque através das tentações, contando com a ajuda de Deus, com a ajuda do céu, nós vamos poder provar o nosso amor para com Deus e a nossa fidelidade para com Ele, rejeitando o mal que nos tenta. Por isso que sempre que a gente deixa a tentação nos vencer, de alguma forma, que a gente cai no pecado, o que a gente está fazendo? Estamos deixando de dar prova do nosso amor para com Deus. Estamos dando vitória para o inimigo na nossa vida. O pecado sempre será a vitória do mal sobre nós. A rejeição do pecado sempre será a vitória de Deus sobre nós. Quantas vitórias já demos para o demônio, hein? Quantas vitórias já demos para o mal? Última verdade que a festa dos arcanjos nos alerta: quando nós celebramos os anjos de Deus, e agora sexta-feira mais uma festa, a dos nossos santos anjos da guarda, né? Mas a missa vai ser apenas transmitida e não aberta para o povo. Mas dia 2 é o dia de a gente agradecer um grande presente do amor de Deus que Ele nos concedeu. Um anjo protetor para cada um de nós. Você pode ser gêmeos, ou trigêmeos, ou vir a ter um trigêmeos. Olha aí a profecia, hein? Vai ser um time, hein? Você pode ter gêmeos, trigêmeos. Cada um deles tem um anjo protetor. Cada ser humano que vem a este mundo. E por mais que se perca essa pessoa, hein? Nunca vai deixar de ter o seu anjo protetor. Mas aí que está. Se a gente não colabora com este anjo, com a nossa oração, com a nossa abertura de coração para ele,
nem o nosso anjo vai nos ajudar. Se a gente vive em situações de pecado grave, dificilmente o nosso anjo vai conseguir nos ajudar. Por isso, quando nós celebramos a festa dos arcanjos e dos anjos de Deus, a gente contempla o infinito amor de Deus para conosco. Um Deus que não quer que os seus filhos se percam. Toma posse dessa verdade hoje, queridos irmãos. Um Deus que te ama tanto. Um Deus que quer tanto a sua felicidade, a minha, a de todos nós, que Ele foi capaz de criar seres espirituais para estarem ao nosso serviço, para nos ajudar na nossa salvação eterna. Um Deus que cria uma miríade de anjos, que é uma multidão incontável, para que esses anjos estejam a serviço da humanidade, para que a gente consiga vencer este mundo com as suas aflições. É o amor de Deus para conosco, que não cessa de dispensar cuidados amorosos para conosco. É um Deus que não desiste. Celebrar os santos anjos é isso, é reconhecer um Deus que não desiste de nós. Mas os anjos pedem algo de nós. Eles pedem a nossa colaboração. Deus sabe que nós somos um vaso de barro. Nem sempre vamos conseguir acertar, né, nos caminhos do Senhor. Deus sabe de nossas fraquezas. Mas se a gente não desistir do nosso caminho para o reino dos céus, os anjos sempre estarão do nosso lado para nos reerguer, para nos ajudar a recomeçar um caminho novo com Deus. Mas os anjos precisam de ver em nossos corações um profundo desejo de santidade, um profundo desejo de sermos de Deus. O pecador não é alguém que nunca vai pecar. Não podemos dar essa garantia nem para Deus, nem para nós mesmos e nem para ninguém. Mas como já diziam os santos, o pecador é um teimoso que não desiste jamais de buscar a sua salvação. É um teimoso. Ele cai, se levanta, ele cai, mas não deixa de buscar a graça de Deus, não deixa de chorar os seus pecados, não deixa de sentir a dor de ter ofendido aquele que mais nos ama, que é o nosso Senhor e Criador. E se os nossos santos anjos ver esse desejo em nosso coração, de não desistirmos jamais da felicidade que Deus preparou para nós, os santos anjos estarão sempre ao nosso lado, combatendo em nosso favor. Se você ainda não era amigo do seu anjo da guarda e dos outros coros angelicais, aprenda hoje a ser. Aprenda hoje a ser amigo do seu anjo da guarda. Aprenda hoje a invocar os arcanjos, principalmente São Miguel, aquele que combate em nosso favor. E assim o mal não vencerá. O mal não vence aqueles que vivem abraçados à cruz de Cristo. E agora, neste momento, nós vamos nos preparar para esta oração que a igreja, em alguns momentos da sua caminhada, permite que o sacerdote faça em favor do seu povo.
é a oração, a grande oração de libertação que o Papa Leão XIII compôs. Não confundamos, essa oração que eu vou fazer não é o exorcismo oficial da igreja. O exorcismo oficial da igreja só pode ser feito individualmente sobre uma pessoa que a igreja já constatou que está com uma possessão diabólica. São situações muito difíceis de acontecer, mas acontecem, e para isso existem os sacerdotes exorcistas investidos pelos seus bispos para este ministério de libertação, rezando o exorcismo oficial sobre aqueles que mais necessitam. Mas essa oração que vamos fazer aqui é o chamado exorcismo do Papa Leão XIII. Ele é uma grande oração de libertação que pode ser feita em alguns momentos sobre o povo. E é uma oração forte, hein? Por isso, depois que a gente iniciar essa oração, aí nós vamos estar de pé, ainda não. Aí cada um vai estar com seus olhos fechados. E durante toda a oração, não abra os olhos, hein? Não abra os olhos. Mesmo que você ouça barulhos estranhos, ou pessoas caindo, e se alguém vier se sentir mal, tonteira, fraqueza no corpo, enjoo, apenas se sente no seu banco. Vamos estar com a equipe de intercessão em toda a nossa volta, que qualquer pessoa que necessitar de um auxílio maior, essa equipe vai estar auxiliando com os devidos cuidados e orações. Mas saiba que essa oração que a igreja faz, nós estamos dominados pelo mal? Claro que não. Quem segue a Jesus nunca vai ser um possesso. Saiba disso. Quem segue a Jesus nunca vai ser um possesso. Mas, mesmo como seguidores de Jesus, o mal pode nos oprimir de muitas maneiras, de muitas formas. O mal pode se aproximar de nós, mesmo não nos possuindo, mas ele pode nos afligir de muitos modos, de muitas maneiras, nos pensamentos, nos desejos, nos sentimentos, nas feridas do passado, em certos vícios e paixões dominantes, em certos pecados da carne. O mal pode nos escravizar de muitas maneiras, e por isso, de vez em quando, precisamos de passar por uma oração assim, de libertação mais forte, para que, se o mal estiver um pouco mais próximo de nós, ele vai fugir. Ele vai fugir sob a invocação do preciosíssimo sangue de Jesus, de Nossa Senhora e dos arcanjos. Vamos cantar primeiro, manifestando esse nosso desejo de libertação. Você sentado ainda, feche os seus olhos, hein? Já vai se colocando na presença de Deus, na presença dos anjos, e já vai suplicando ao Senhor que Ele venha com a sua libertação sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Que este seja como ele estiver nos oprimindo, que ele seja colocado para longe de nós. Mas vamos suplicar através deste canto, que o Senhor já venha estendendo a sua mão poderosa. Levanta-se, Deus, levanta-se.
Levanta-se Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Levanta-se Deus, levanta-se Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos, por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do Arcanjo São Miguel, por intercessão de toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que o odeiam. Levanta-se Deus, levanta-se Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Sobre as famílias, levanta-se Deus, sobre as enfermidades, levanta-se Deus, sobre os impossíveis, levanta-se Deus, sobre todo o mal, levanta-se Deus. Vamos ficar de pé. Levanta-se Deus. Vai cantando isso. Levanta-se Deus. Se dispersem os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Levanta-se Deus. Mais uma vez, levanta-se. Levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Pela intercessão, Por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do Arcanjo São Miguel, por intercessão de toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que o odeiam. Levanta-se Deus, cante com força. levanta-se Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Levanta-se Deus, levanta-se Deus, se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos. Levanta-se Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus Pai Todo-Poderoso, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Espírito Santo Criador, assisti com bondade a Igreja Católica, e por vossa força celestial, fortificai contra os ataques dos inimigos. Por vossa caridade e graça, renovai o espírito de vossos servos, que ungistes, para que em vós glorifiquem o Pai e seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.
em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, e confiante na sagrada autoridade do ministério recebido da igreja, com segurança, nós nos preparamos para repelir os ataques da fraude diabólica. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam, fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Fumaça se dissipa, assim também os dissipais, como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Eis a cruz de Cristo, afastai-vos inimigos da salvação, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Senhor, venha sobre nós a vossa misericórdia, porque em vós nós esperamos. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o meu clamor. Oremos. Ó Deus do céu e da terra, Deus dos anjos e dos arcanjos, Deus dos patriarcas e dos profetas, Deus dos apóstolos e dos mártires, Deus dos sacerdotes e das virgens, Deus de todos os santos e santas, ó Deus, que tendes o poder de dar a vida depois da morte e o repouso depois do trabalho, não há outro Deus além de vós, nem pode haver outro senão somente vós, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo humildemente invocamos a majestade da vossa glória, que por vossa força nos livreis de todo do engano e do mal, dos espíritos infernais, e vos digneis guardar-nos sempre incólumes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te esconjuro todo e qualquer espírito imundo, todo e qualquer poder das trevas, todo e qualquer adversário infernal, toda legião, corja e facção diabólica, em nome e pela força de nosso Senhor Jesus Cristo, arranca-te e foge da igreja de Deus, das almas criadas à imagem do Criador e remidas pelo precioso sangue do Cordeiro Divino. Hábil serpente, nunca mais ouses enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus e abalar e joeirar como trigo os eleitos do Senhor. Ordena-te o Deus Altíssimo, a quem a tua grande soberba ainda te julga ser igual. Ordena-te Deus, que quer salvar todos os seres humanos e fazê-los chegar ao conhecimento da verdade. Ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo, ordena-te Cristo, a palavra eterna de Deus feita carne, se humilhou pela salvação da nossa condição humana, perdida por tua inveja, e se fez obediente até a morte. Ele edificou a sua igreja sobre a pedra firme e proclamou que as portas do inferno jamais haveriam de prevalecer contra ela, e que permaneceria com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te o sagrado sinal da cruz e a força de todos os mistérios da fé cristã. Ordena-te a excelsa Mãe Virgem Maria, que em sua humildade esmagou-te a cabeça em teu orgulho, desde o primeiro instante de sua conceição imaculada. Ordena-te a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos demais apóstolos. Ordena-te o sangue dos mártires e a filial intercessão de todos os santos e santas. Portanto, legião diabólica, conjura-te pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus mundo, que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa de enganar as criaturas humanas e de oferecer-lhes o veneno da eterna perdição. Deixa de prejudicar a igreja e de armar laços à sua liberdade. Retira-te, Satanás, pai da mentira, inimigo da salvação humana. Dá lugar a Cristo, em quem não encontraste nenhuma de tuas obras. Dá lugar à igreja una, santa, católica e apostólica, que o próprio Cristo conquistou com seu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge pelo santo nome de Jesus, diante do qual tremem os infernos, a quem estão sujeitas as virtudes dos céus, as potestades e as dominações, a quem louvam os querubins e os serafins, com voz incessante dizendo todos: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, defendei-nos no combate contra os principados e potestades, contra os dirigentes das trevas deste mundo e contra os espíritos do mal espalhados nos ares. Vinde em auxílio dos seres humanos, que Deus criou a sua imagem e semelhança, e a grande preço resgatou da tirania do demônio. A Santa Igreja vos venera como seu guarda e padroeiro. O Senhor vos entregou as almas dos redimidos para transportá-las à felicidade eterna. Pedi ao Deus da paz que lance Satanás sob os nossos pés, para que nunca mais consiga aprisionar os seres humanos e prejudicar a igreja. Levai nossas preces à presença do Altíssimo, para que logo nos manifestem a bondade do Senhor, e prendais o dragão, a antiga serpente, que é o demônio e Satanás, e os lanceis amarrado no abismo, para que nunca mais seduza as pessoas e as famílias. Por Cristo nosso Senhor. Levanta-te, Deus. Cante esse cântico de libertação. Levanta-se, Deus. Ergue os seus braços para o Senhor. Levanta-se, Deus. Ergue os seus braços para a cruz de Cristo. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Levanta-se, Deus. Com força, cante a sua libertação. Levanta-se, Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Por intercessão da Virgem Maria. Por intercessão do Arcanjo São Miguel. Por intercessão de toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que o odeiam. Cante forte, levanta-se, Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Se dispersam os seus inimigos. Se dispersam os seus inimigos. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Deus. Se dispersam os
pelo poder da Santa Cruz de nosso Senhor, pelo poder do teu preciosíssimo sangue, pelo poder da intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, pelo poder dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e de todos os santos anjos, pelo poder dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e dos demais apóstolos. Sela, Senhor, a sua bênção e a sua libertação na vida destes vossos filhos e em suas famílias, para que todo mal caia por terra e o Senhor saia vitorioso sobre a vida de cada um deles. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você crer, aplauda a vitória de Cristo na sua vida.